Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ficar de pé mais uma vez para lermos a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo número 6. E os irmãos assim acompanharão. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 6. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amados irmãos, irmãs, creio eu, pelos dias vividos, desde que o Senhor me chamou para me tornar-me um cristão, eu creio que há de fato momentos em nossas vidas que Deus se cala. Porém, também eu percebo que em algumas situações nós é que dificultamos, pois em alguns casos Deus não se calou, mas Deus está falando incessantemente a nós, ou não entendemos, ou entendemos e fazemos de conta que não entendemos, ou mesmo até concordamos que Deus falou e nos deu a sua direção, mas decidimos muitas vezes equivocadamente não obedecermos a sua voz. Quando desobedecemos de forma consciente a uma ordem direta de Deus, estamos, na verdade, nos curvando
ao nosso velho homem que se levanta e já em um estágio avançado, nós nos entregamos à sua vontade. Isto é, a vontade do nosso egoísmo. O mais impressionante de tudo isto é que conseguimos enumerar uma série de justificativas para os nossos atos de desobediência conscientemente à voz de Deus. Em outras palavras, temos as nossas, aspas, justificativas, que muitas vezes não justificam, para não obedecermos à voz de Deus. E uma das formas de desobedecer à voz de Deus é a fuga. Muitas vezes nós fugimos. E essa fuga nos traz uma série de consequências, pois, se estamos errando, mais cedo ou mais tarde, colheremos o fruto daquilo que estamos plantando. O texto que nós acabamos de ler aqui, Jonas tinha suas justificativas para não obedecer à voz de Deus. Olhando para o contexto, Nínive era a capital da Assíria, conhecida por sua crueldade, sua violência, sobretudo contra os profetas de Deus. Provavelmente, Jonas, conhecedor de toda a história da tradição judaica, pode ter conhecido alguns casos de alguns profetas de Deus que foram martirizados pelos ninivitas. Mas, como nós vemos aqui, a malícia deste povo foi tão grande, ou era tão grande, que chegou a incomodar o Senhor. Então ele resolve visitar esta nação. Para nós termos uma ideia, amados irmãos, os ninivitas eram tão cruéis que eles conduziam seus escravos aos seus aposentos, com anzóis presos em seus narizes. Tamanha crueldade. Traziam seus escravos presos com anzóis em seus narizes. Jonas, com certeza, como nós vimos aqui do texto, ele foge da voz de Deus, na expectativa de que não houvesse outro profeta que pregasse aquela cidade e, consequentemente, Nínive fosse subvertida pelo juízo de Deus. Então, como no texto que acabamos de ler, Jonas foge para longe da presença de Deus. E creio eu que na concepção de Jonas, aquela nação deveria morrer. Mas o Deus de Jonas, que é o nosso Deus, demonstrou sua graça a este povo, dando-lhe uma oportunidade para que se arrependessem. Mas Jonas já tinha dado a sentença: foge da presença de Deus,
na expectativa de não ter nem outro profeta para pregar a mensagem de salvação para os ninivitas. Mas quando Jonas foge, não propriamente da presença do Senhor, porque Deus está em toda parte e em todo lugar, nem mesmo no fundo dos mares, onde Jonas, nós vamos ver mais adiante, ficou lá escondidinho. Ele foge dos propósitos e da vontade soberana de Deus para a vida de Jonas. Jonas achou que poderia fugir dos propósitos e da vontade soberana de Deus para a sua vida. Como eu falei anteriormente, pois da presença do Senhor ninguém pode fugir. Mas o sentido aqui é que Jonas, ele tenta fugir dos propósitos e da vontade soberana de Deus sobre a sua vida. E inevitavelmente ele colhe o que plantou pela sua desobediência. Por isso, amados irmãos, a nossa mensagem desta noite tem o seguinte tema: não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. E nesta noite, meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos e aqueles que nos acompanham nesta noite sobre as consequências de se fugir do chamado de Deus, como Jonas assim o fez. Quais são as consequências quando nós fugimos da presença do Senhor? Quando nós fugimos dos propósitos de Deus que Ele tem para as nossas vidas? Quando fugimos do chamado de Deus para cada um de nós? Em primeiro lugar, versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, a primeira consequência, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, é que nós nos afastamos cada vez mais da presença de Deus. Quando Jonas recebe a palavra de Deus, o que Jonas mais queria naquele momento era fugir de sua responsabilidade como profeta e servo de Deus. E como nós lemos aqui, ele embarca para longe da presença de Deus, ou seja, dos propósitos de Deus que Deus tinha para Jonas, da vontade de Deus para Jonas. A vontade de Deus era que ele fosse para Nínive, mas Jonas fugiu assim da presença de Deus. Então, amados, isso implica dizer que Deus não estava com aquela decisão de Jonas. Vamos prestar bem atenção a isso. Deus não estava com aquela decisão de Jonas. Jonas foi quem tomou toda a decisão de fugir cada vez mais da presença
de Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação bem prática para as nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, e você que está me escutando nesta noite, não tente fugir da presença de Deus. Não tente fugir da vontade de Deus para a sua vida. Como eu falei, muitas vezes, amados irmãos, nós não desobedecemos de uma forma bem clara, mas muitas vezes nós desobedecemos da mesma forma como Jonas desobedeceu, fugindo das nossas responsabilidades diante de Deus. Quando não decidimos não obedecer, seja mais difícil que for a ordem de Deus, sabe o que é que acontece em nossas vidas? Nós entraremos num barco sem direção, que pode naufragar a qualquer momento, porque Deus não nos quer longe da sua vontade. Você pode até naufragar algumas milhas, mas quando nós decidimos não obedecer o propósito, o chamado de Deus para mim e para a sua vida, nós entramos num barco sem direção e que pode naufragar a qualquer momento. Amados irmãos e irmãs, e todos que me ouvem nesta noite, como é que nós estamos desenvolvendo o chamado que Deus fez a mim e a você diariamente? Não tente fugir do chamado, do propósito, da vontade de Deus para a sua vida. E ainda eu vou mais fundo. Qual é a Nínive que o Senhor tem mostrado a você, que você deve estar lá para testemunhar do seu nome, e você pegou uma rota ou está pegando uma rota de fuga? Então, amados, a primeira consequência, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, é que nós nos afastamos cada vez mais do Senhor da glória. Mas há uma segunda consequência também, quando fugimos da presença de Deus. Versículo 4 e o versículo 5, a parte A, que diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. E o versículo 5, a parte A: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Então, a segunda consequência, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, nós enfrentaremos terríveis tempestades em nossas vidas. Nós enfrentaremos terríveis tempestades em nossas vidas. Toda aquela variação climática, amados irmãos, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Toda aquela variação climática era por causa da desobediência de um profeta de Deus.
E uma embarcação inteira sofreu por causa de Jonas. E o que podemos aplicar para as nossas vidas? Amados irmãos, quando nós fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, não somente nós, mas todos que estão à nossa volta, enfrentarão também terríveis tempestades por causa de um ato de desobediência da nossa parte. E isto pode estar inserido amigos, famílias, parentes, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, nós somos como uma bomba prestes a explodir e vai atingir a todos. Amados irmãos, amadas irmãs, não sejamos causadores de problemas para aqueles que estarão ou estão à nossa volta. Não sejamos causadores de tempestades, mas obedeçamos os chamados de Deus para as nossas vidas. Abençoemos as pessoas à nossa volta, cumprindo a vontade que Deus determinou para a minha e para a sua vida. Esta é a segunda consequência. Quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, enfrentaremos terríveis tempestades em nossas vidas. Mas ainda também há uma terceira consequência quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas. Versículo 5, a parte B, e o versículo 6, que diz assim: versículo 5, a parte B. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, a terceira consequência, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, é que nós nos escondemos em nossos porões e fingimos que tudo está bem. A terceira consequência, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, nós nos escondemos em nossos porões e fingimos que tudo está bem, mas não está bem. Amados irmãos, quando eu leio cada vez mais essa passagem, essa cena talvez poderia ser registrada como uma das cenas, podemos assim dizer, mais bizarras e impressionantes em toda a vida de Jonas. No livro de Jonas, não me impressiono com o grande peixe que tragou a Jonas. Não me impressiono pelo fato de Jonas ter se atirado no mar como um peso morto, como está aí mais adiante. Nem como o fato de Jonas ser vomitado lá perto da terra de Nínive. Mas o que me impressiona é com a sua atitude de se esconder de Deus. Um profeta de Deus dormir tranquilamente um sono profundo, sabendo que estava desobedecendo a Deus e fingindo que estava
tudo bem. E, amados irmãos, essa é muitas vezes a nossa atitude quando nós fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós nos escondemos nos porões lá da nossa alma e fingimos que tudo está bem, quando a nossa embarcação está bem prestes a se afundar. Novamente, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quer ser abençoado por Deus, não há uma forma mágica para isso. A Bíblia diz e nos ensina: seja simplesmente fiel a Deus e obedeça o chamado de Deus para a sua vida. Não tente se esconder do chamado de Deus para a tua vida e fingir que tudo está bem. E a palavra que eu deixo, amados irmãos, para todos nós é a seguinte: saiamos desse navio perigoso que está nos levando cada vez mais para longe da presença de Deus, enquanto ainda é tempo, e sejamos usados por Deus. Eu pergunto: você tem fugido do chamado de Deus para a sua vida? Cuidado. Deus não está nessa decisão com você, viu? Ele quer que você esteja na presença dele. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque cada vez mais, se você continuar, cada vez mais você vai estar o quê? Distante da presença de Deus. Segundo, terríveis tempestades virão sobre as suas vidas. Terceiro, você vai tentar se esconder lá no fundo da sua alma e vai fingir que tudo está bem, quando na verdade o Deus que está lhe chamando sabe que não está bem. E quarta e última consequência, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas. Versículo 17 do capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quarta e última consequência, quando fugimos do chamado de Deus. Nós somos tragados pelas feras existenciais que nos cercam. Somos tragados pelas feras existenciais que nos cercam. Esta fera aqui que tragou a Jonas foi um grande peixe para tragar Jonas em sua desobediência. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, essas feras existenciais que podem nos cercar diariamente quando nós fugimos do chamado de Deus, podem ser mais tribulações em nossas vidas, talvez enviadas pelo próprio Deus como um ato de correção para as nossas vidas. É aí que somos tratados por Deus. Não adianta ignorar a voz de Deus.
É melhor obedecermos a Deus pelo amor do que pela estrada do sofrimento. Os problemas vão surgindo. E o próprio Deus pode ser o autor desses problemas para tratar os nossos caráteres. Por que, amados irmãos? Muitas vezes problemas surgem repentinamente em nossas vidas. Às vezes, amados irmãos, negligenciamos o nosso chamado que Deus fez para mim e para você. Perceba aqui no versículo 17, que no ventre do peixe, Jonas vai orar de forma dramática, está aí no capítulo 2. E agora? Onde é que está o orgulho do profeta? Onde está agora a coragem de Jonas para enfrentar a Deus, dizendo que não ia mais para Nínive? E assim pode estar acontecendo comigo e com você. Quantas vezes nós enfrentamos a Deus sabendo que estamos desobedecendo uma ordem de Deus, e Deus, em nossa teimosia, Ele deixa nós caminharmos, mas Ele vai lançar uma fera lá na frente para quebrar o nosso orgulho, como quebrou também o orgulho de Jonas. Profeta corajoso, Jonas, desobedeceu a ordem de Deus. Cadê a sua coragem? Quando ele estava lá no ventre do grande peixe. E quando nós lemos aqui no capítulo 2, nós vemos já a mudança de Jonas. Jonas agora, ele passa a tratar Deus agora de uma forma diferente. Jonas, lá no ventre do grande peixe, ele fala até que iria cumprir o seu voto profético de anunciar a palavra de Deus. Veja o que é que diz lá no versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 2 de Jonas. Olha Jonas como está diferente, ó. Quando ele está lá no ventre do grande peixe. Olha como Jonas vai orar agora. Versículo 9 e o versículo 10. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei agora, o quê? Sacrifício. O que voltei, agora eu pagarei. Aí quando Jonas vai dizer, ao Senhor pertence a salvação. Eu não queria ir para Nínive para pregar para aqueles ninivitas. Eles mereciam a morte, mas agora, Senhor, eu vou cumprir o meu voto profético. E no versículo 10, eu acho maravilhoso esse versículo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas lá na terra. Que Deus tremendo é esse que nós servimos. Quebra o orgulho de qualquer um, quebra a soberba de qualquer um. E aqui, amados, meu irmão e minha irmã, não passe por lutas para obedecer à vontade de Deus. Pois a vontade de Deus, diz as Escrituras, ela é boa, ela é perfeita e agradável para as nossas vidas. Abracemos com amor o chamado de Deus para as nossas vidas e sejamos ricamente abençoados e honrados por Deus. Jonas foi vomitado
lá nos limites de Nínive. Quanto sofrimento Jonas poderia ter evitado? Mas o Deus soberano cumpriu a vontade de Deus na vida de Jonas. E Jonas sofreu muitas coisas que poderia ter evitado. Jonas cumpriu sua missão, mas teve que sofrer muito para atender isso em sua vida. E aqui eu vou fazer uma aplicação para você, para mim também, todos nós, melhor dizendo. O que Deus tem nos falado ultimamente em sua palavra? Nós temos dado ouvido mesmo? Nós estamos levando Deus a sério? Ou temos fingido que não estamos escutando? Ou estamos escutando e achando que não estamos entendendo? Ou não queremos cumprir aquilo que Deus tem determinado para a minha e para a sua vida? Quando Jonas prega para os ninivitas, Deus resolve poupar esse povo. E o povo se converteu. Jonas deveria ter comemorado o fato daquela nação ter sido salva através da sua pregação, mas não. Mas Jonas, lá no final do livro, mais uma vez, ele tenta se justificar, dizendo mais ou menos assim: eu sei, Senhor, eu sabia, porque Tu és um Deus misericordioso. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos, mas Deus usou o profeta desobediente para converter uma nação ímpia, cruel, maldosa, que abominava ao Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu finalizo dizendo que as consequências, quando fugimos do chamado de Deus para as nossas vidas, não são boas. Nós vamos nos afastar cada vez mais de Deus. Tempestades podem surgir em nossas vidas. Entramos num barco que vai afundar lá adiante. Muitas vezes nós vamos tentar nos esconder das nossas responsabilidades perante o Senhor e fingirmos que tudo está bem, quando na verdade não está bem. E se persistirmos, seremos tragados por feras existenciais que nos cercarão todos os dias. Hoje é um dia da celebração da ceia do Senhor. Talvez alguém esteja achando estranho uma mensagem desta no dia da ceia. Sim, para nos vermos diante de Deus. Como temos respondido ao chamado de Deus que Ele tem feito na minha e na sua vida. Se estamos fugindo, como Jonas, é momento de nós nos arrependermos, deixarmos essa atitude de desobediência, confessarmos e deixarmos essa desobediência e participarmos do pão e do vinho.
E finalizo dizendo o seguinte: meu amado irmão, minha amada irmã, obedeça à voz de Deus. Não sofra por causa da sua desobediência. Não leve pessoas à sua volta a sofrerem também. E que não seja um causador da morte espiritual e condenação eterna de muitos que estarão à sua volta. E que em nome de Jesus e em todos os aspectos você possa obedecer à voz de Deus e não fugir da sua presença. E experimente o melhor de Deus para a sua vida, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido cada vez mais seja a sua palavra e o seu santo nome.